Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora há pouco em pronunciamento à imprensa que pretende apresentar um conjunto de medidas para equacionar a situação dos setores beneficiados com a desoneração da folha de pagamento. O anúncio foi feito um dia após o presidente Lula vetar integralmente a regra que beneficiava 17 setores da economia brasileira. Segundo o ministro, a decisão do presidente em vetar a desoneração faz parte de uma correção de distorções tributárias. Com a decisão do petista, a medida termina em 31 de dezembro deste ano e 1 milhão de empregos podem ser fechados. Deputados e senadores já se movimentam no intuito de derrubar o veto do presidente. E ainda falando sobre o presidente Lula, ele vai apresentar na COP28 um plano para aumentar a área agrícola em 60% sem desmatar. A Conferência Climática da ONU começa na semana que vem. O anúncio foi feito pelo governo federal nesta quinta-feira. O secretário de Comércio e de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Perosa, afirmou que o objetivo do programa é aumentar as áreas agricultáveis no país por meio do resgate de terras que sofreram danos ambientais e estão improdutivas. Em 10 anos, o governo pretende investir 120 bilhões de dólares e expandir a área agrícola brasileira de 65 milhões para 105 milhões de hectares, sem desmatar. Segundo o secretário, atualmente, a iniciativa privada recupera cerca de 1,5 milhão de hectares todo ano. O governo pretende acelerar a restauração dessas áreas por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Fundo Soberano Brasileiro e do Banco do Brasil. A Conferência Climática da ONU será realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai. O Sindicato dos Trabalhadores do Metrô aqui de São Paulo anunciou que decidiu aderir à greve unificada na próxima terça-feira. A categoria é contra as privatizações propostas pelo governo paulista. A votação dos metroviários foi divulgada nesta quinta-feira. A maioria dos funcionários votou a favor da paralisação. O sindicato realizou uma assembleia para debater a greve conjunta entre os trabalhadores do metrô, da Sabesp, da CPTM e de outros órgãos estaduais. Segundo o presidente do Sindicato dos Metroviários, a greve unificada é motivada principalmente pela política de privatização do governo paulista. A representante da categoria ressaltou que a diretoria do sindicato propõe que o governador Tarcísio de Freitas libere as catracas no dia 28 de novembro. Segundo a representante, as privatizações devem afetar serviços essenciais como o fornecimento de água. O corte de 5% no orçamento da educação, o leilão da linha 7 Rubi da CPTM, marcado para o dia 29 de fevereiro de 2024, também estão na pauta de reivindicações. A categoria vai realizar uma nova assembleia para decidir sobre a greve na próxima segunda-feira. Nos destaques internacionais, os secretários das Nações Unidas, Antônio Guterres, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, visitaram o território antártico chileno e destacaram a importância da luta contra as mudanças climáticas. Guterres e Boric saíram da base aérea Presidente Frei e visitaram a geleira Collins, a ilha Copaytite e a Rada Covadonga, além de 3 das 10 bases chilenas. Reunião mais importante sobre o clima, a COP28 vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai. Boric destacou que 90% do gelo do planeta e 77% da água doce disponíveis se encontram na Antártica, o que demonstra a sua importância para a regulação global do clima. Guterres alertou que os países desenvolvidos enfrentam uma tempestade perfeita, com desigualdades crescentes, caos climático, conflitos e fome. O chefe da ONU também pediu que a COP28 alcance um resultado ambicioso, factível e justo, que permita manter o limite do aumento da temperatura em 1,5 graus e proteger os mais afetados. A trégua acordada entre o governo de Israel e os terroristas do Hamas entrou em vigor nesta sexta-feira. Essa é a condição para que o grupo de 13 mulheres e crianças que está em cativeiros subterrâneos em Gaza seja libertado.
O acordo aprovado na terça-feira é o primeiro do tipo para a liberação de reféns e para a pausa no conflito desde o início da guerra, em 7 de outubro, sendo considerado um grande avanço diplomático. Esse cessar-fogo deve durar, a princípio, 4 dias. Em contrapartida, Israel deve soltar prisioneiros palestinos de suas prisões. É esperado que 39 mulheres, adolescentes e crianças sejam libertados neste primeiro momento, em troca dos 13 reféns que estão nas mãos do Hamas. A expectativa é que mais de 50 reféns sejam liberados nos próximos dias, em troca de 150 palestinos mantidos prisioneiros por Israel. O governo de Netanyahu promete prolongar a terra em um dia para cada 10 reféns adicionais que forem libertados pelo grupo terrorista. A trégua também permitirá a entrada de um maior número de comboios humanitários e ajuda humanitária. Segundo o comunicado, o Egito anunciou que 130 mil litros de diesel e 4 caminhões de gás serão entregues diariamente a Gaza durante o período, assim como 200 caminhões com ajuda. O Hamas mantém 236 reféns na faixa de Gaza, incluindo cidadãos estrangeiros de 26 países. É importante destacar que os cidadãos capturados representam uma vantagem do Hamas sobre Israel. Por mais que a trégua seja considerada um passo importante, conforme afirmou a Organização das Nações Unidas, Israel afirmou que continuará suas ações militares contra a faixa de Gaza após o fim do acordo. O jogador de futebol Youssef Attal foi detido nesta sexta-feira na França por compartilhar uma publicação sobre o conflito entre Israel e Hamas. O vídeo, compartilhado pelo lateral argelino, mostrava um religioso palestino incitando a violência contra os judeus. O Ministério Público da França abriu uma investigação contra Attal ainda em outubro por apologia ao terrorismo ou provocação ao ódio ou à violência baseada numa religião específica. No vídeo postado pelo jogador, um religioso palestino lamenta a situação dos civis em Gaza e incita a violência contra judeus. O argelino rapidamente apagou a publicação e pediu desculpas, mas acabou se tornando alvo de um inquérito das autoridades francesas. Attal afirmou aos seus seguidores no Instagram que nunca apoiaria uma mensagem de ódio, mas não explicou por que compartilhou o vídeo. Iniciado em 7 de outubro, o conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 16 mil mortos, segundo números fornecidos por autoridades dos dois lados. O ataque do grupo islamista ao território israelense matou 1.200 pessoas e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza. Em resposta, os incessantes bombardeios de Israel ao enclave palestino já causaram quase 15 mil mortes, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. Uma trégua de 4 dias entrou em vigor nesta sexta-feira. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você. Até mais.